familiar, a nova heroína da família brasileira. Todos sabemos que para virarmos estrelinhas, basta estarmos vivos. A maioria não soube encarar a pandemia como uma oportunidade. Ah, Carlos, meus pais se foram na pandemia e agora temos que fazer inventário. Nada impede que a gente cuide do seu inventário e depois faça a sua hold. Mais um motivo para você não procrastinar e fazer a sua, para que seus filhos não passem o que você está passando, justamente quando você não estiver mais aqui. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para alertar também os produtores rurais ou aqueles que possuem propriedades rurais adquiridas há anos com imposto de renda num valor bem reduzido se comparado com os valores atuais, pois eles estão correndo muito risco de empobrecerem seus filhos. Por quê? Porque todo mundo sabe que a atividade rural ela é extremamente valiosa e prestigiada, e com isso o Estado avalia essa terra de uma forma descomunal. Os governos estaduais eles estão se movimentando para quê? Para a reforma tributária em seus estados, principalmente agora que o Brasil está se consolidando como celeiro do mundo. E sobre aqueles dois argumentos fáceis que nós mencionamos aqui, você acha mesmo que eles vão poupar o imposto sobre a terra? Sabe aquele seu sítio? Sabe aquela sua chácara? Será que seus filhos terão condições de arcar com esses impostos à época do seu inventário? Será? Quem quer pagar para ver? E eu chamo a atenção também para as famílias que têm atividade empresarial ainda sem o planejamento sucessório, protegendo o patrimônio das incertezas das atividades do negócio. Se este patrimônio estiver dentro de um sistema de planejamento patrimonial da família, ou seja, dentro de uma holding familiar, ele não será alcançado por eventual revés financeiro. Depois de tudo que você viu até agora sobre a questão da holding, você está aí pensando nos seus filhos, mas talvez você tenha pais que precisam fazer holding familiar, porque senão quem vai arcar com as terríveis consequências do inventário é você. E por tabela, seus filhos. Pense nisso. Pense nos 40% de desidratação do patrimônio dos seus pais, que poderiam estar indo para você e demais herdeiros, ao invés de ir para governos, cartórios e advogados. Pense que seus filhos também serão afetados por essa sua decisão. Quebra esse paradigma de que o inventário é a única alternativa. Não se culpe pelas escolhas do passado. Isso é coisa de finanças tradicional. Deixe o tradicional inventário para trás, olhe para frente. Olhe para a nova era, para a holding familiar. Ah, Carlos, eu não sei se eu consigo convencer meus pais ou meus irmãos sobre isso. Então, garanta a sua. Proteja os seus filhos. Carlos, eu não tenho filhos, mas se você tem para quem deixar seu patrimônio e não quer ver esse patrimônio consumido em até 40% por quem já tomou muito o seu dinheiro, que é o Estado, vale a pena a sua holding. Eu quero falar sobre o grupo dos resolvedores, que é a pessoa que vai fazer a sua holding familiar. Vai buscar um profissional para fazer a holding de hoje para amanhã, porque eu não sei quando esse imposto vai aumentar. Quando se trata dos nossos filhos, a única coisa que importa é não deixar o problema para eles. Não faz o menor sentido você trabalhar a vida toda, muito mais do que você precisa para o seu próprio sustento, com a ideia de deixar algo para os seus filhos, e na prática deixar um grande pedaço para governos, cartórios e advogados. Eu não posso, e nem vou criar aqui um espaço para vender, mas eu quero dar algumas ajudas às pessoas que são as resolvedoras. Como funciona esse serviço de holding familiar? Basta ir no meu escritório ou no escritório de algum advogado dizendo que quer fazer a sua holding? Não, conosco não é assim. A maneira como se organiza uma holding familiar começa por uma sessão de viabilidade. Você não precisa mais sentar na frente de um profissional para ficar escutando ele falar sobre os benefícios da holding familiar. Você já sabe, você já entende, você já tem toda a informação que você precisa. Você não precisa mais de informação sobre holding familiar, você precisa de ação. E a primeira ação a ser tomada não é do profissional de holding, é sua. A sessão de viabilidade, o que é a sessão de viabilidade? É o seu momento. É o momento para você ser ouvido. É o momento para você dizer, olha, a minha estrutura familiar é assim, a minha estrutura patrimonial é assado. E o profissional vai colher todas as informações necessárias. É o momento de ouvir e, principalmente, de diagnosticar primeiro se esse sistema é para você. Porque talvez não seja o caso de fazer uma holding familiar. Talvez seja uma outra dinâmica, um outro caminho. Então, não é sair pegando, fazendo. Tem gente aí agindo assim,
sem saber o que está fazendo e pondo em risco o patrimônio das pessoas. Então, muito cuidado. O primeiro passo é passar por uma sessão de viabilidade, que é a etapa mais importante de todas. Por quê? Porque é ali onde a road começa a se construir. É ali onde o sistema começa a se desenhar. Depois, tem uma segunda etapa do trabalho, que também não é começar a fazer a road, é preparar um croquis estrutural, que é um estudo um pouco mais detalhado, mais aprofundado, para você poder enxergar como vai ser na prática esses modelos que o advogado diagnosticou para você, tá certo? Aí sim, na terceira e última etapa, é hora de executar a sua road.